Bem-vindos à apresentação da terceira prévia do Grupo Agroatom. O objetivo deste projeto é, a partir do desenvolvimento de implemento agrícola, gerar um aumento na produtividade do plantio por meio de uma melhora no crescimento vegetativo do alho, uma redução na mão de obra, que já é escassa, e, por último, uma redução significativa no consumo de tempo durante o plantio. A motivação por trás deste projeto vem do fato do pequeno e médio produtor não disporem de um implemento que seja acessível a seu bolso, que traga um rendimento de plantio eficiente e uma precisão adequada ao posicionamento do bulbilho no solo, que é alcançado no plantio manual comumente utilizado. Porém, necessita-se de grande mão de obra, o que encarece o processo e gastos impressionantes 370 horas para o plantio de 1 hectare, desfavorecendo o pequeno produtor diante do mercado. A realização do projeto foi baseada na fase de pesquisa, onde informações obtidas nos sites de informativos da Embrapa e da ANAPA trouxeram grande parte do conteúdo deste trabalho. Os dimensionamentos foram realizados através do livro Elementos de Máquinas de Shigley e da apostila Elementos de Máquinas, do ilustre professor Alberto. Com os dimensionamentos em mãos, a modelagem se deu por meio do software Autodesk Inventor, finalizando com as simulações computacionais via software ANSYS para validação de todo o projeto. O funcionamento do implemento em questão se dará em 3 fases: abertura do solo, realizada por subsoladores, o posicionamento do bulbilho, realizado pelo sistema de distribuição e posicionamento, e o fechamento das valas, realizado por rodas anguladas. O projeto final do implemento conta com uma carcaça para a proteção de toda a parte mecânica. Em sua parte frontal, há os subsoladores para a abertura do solo, com profundidade de 8 cm, que podem ser recolhidos por meio de uma alavanca para a movimentação em tempo ocioso. Para o armazenamento do alho, o implemento conta com 5 tanques de 250 litros de capacidade, sendo divididos em parte superior e inferior, podendo armazenar até 25 kg. Para suporte na montagem, tem-se as chapas de alumínio, usadas como apoio. Além disso, conta também com o mesmo sistema de fechamentos dos subsoladores. Os pneus possuem 41,5 cm de diâmetro e 11,4 cm de largura, visando o melhor contato com o solo argilo-arenoso. A potência necessária para o funcionamento do implemento vem do movimento rotativo das rodas, que através de um implemento de polias e correia é transmitido ao eixo de distribuição, onde estão localizados os discos de posicionamento. Tudo isso acoplado ao mesmo mancal. O fechamento das valas é realizado por rodas anguladas a 30 graus, que levarão a terra de volta às valas, cobrindo os bulbilhos. O eixo de distribuição com os cames, que são responsáveis pelo acionamento das hastes do pegador que são acoplados a um disco de latão, onde por meio de um movimento rotativo irão retirar o bulbilho do tanque e levarão até ao solo. Vale ressaltar que cada subsistema conta com 10 pegadores com acionamento por mola torsional a 36 graus de distância, que depositarão os bulbilhos a cada 10 cm, conforme o padrão Embrapa. A sequência de trabalho do implemento inicia-se com a abertura do solo pelos subsoladores, prosseguindo com a captura do bulbilho na saída do tanque de armazenamento por meio de uma haste ligada a uma mola torsional. Assim, chegamos à operação mais importante do processo, que é o posicionamento correto do bulbilho nas valas, onde os discos de distribuição corrigem sua posição, mantendo sempre com o lado mais pesado direcionado ao solo. Por fim, as valas são fechadas pelo sistema tradicional de rodas anguladas. Todo o processo visa o máximo rendimento do plantio. Simulando os eixos, também foi notado um leve deslocamento de 0,46 mm somente com as forças aplicadas na ponta do eixo e de 0,66 mm com os demais elementos ligados a ele, também não sofrendo com o fenômeno da ressonância durante o trabalho. A tensão máxima atuante foi de 225 MPa em um ponto isolado, porém mantendo uma média de aproximadamente 50 MPa. Ao realizar as simulações do chassi do implemento, pode-se notar que a estrutura suportaria cargas mais elevadas, deslocando-se com a atual de 3.400 N apenas 4,2 mm. Observa-se também que nenhuma frequência de trabalho coincide com a frequência de trabalho de 0,22 Hz. Ainda mais, tem uma tensão máxima de 361 MPa, resultando em um coeficiente de segurança de 1,45.
Ao estudar o sistema de subsoladores, é aplicada uma força de 1.900 N em cada ponteira de corte, que resulta em apenas 3,2 mm de deslocamento máximo na ponteira central, não afetando o sistema de fixação. Nota-se também que durante o uso, a força aplicada nas áreas das ponteiras gera uma tensão média de 100 MPa, exigindo maior solicitação em sua junta com a haste do sistema de abertura e fechamento. Levando em consideração a cotação atual dos elementos presentes no implemento do Grupo Agroatom, sem considerar nenhum tipo de imposto ou compra de quantidades elevadas que poderiam gerar descontos, tem-se um valor final de R$ 16.888, valor inferior a de implementos importados ou dos nacionais já existentes que não são totalmente mecanizados. Com o custo estimado do implemento em R$ 16.888 e somente a economia de R$ 7.000 de mão de obra, sem levar em conta o lucro com o aumento do rendimento, tem-se que o retorno do investimento será em 3 anos com um aumento do lucro de 16% e uma redução de custo de 11%. Isso representa que 1,5% do trabalho que era feito manualmente, plantando-se 275 mil bubilhos e diminuindo o número de trabalhadores que era de mais de 10 para apenas 2. O efeito do implemento é nítido na questão de tempo. O que antes era feito em 370 horas manualmente foram transformadas em apenas 5,5 horas de trabalho. Seguindo agora para as características de plantio, adotando-se o padrão Embrapa, tem-se que o canteiro possui 150 cm de largura com 15 cm de espaçamento entre eles, possuindo 5 fileiras de plantio em cada canteiro. Os dentes de alho devem ser plantados a uma distância de 10 cm cada, sendo assim, são plantados 5.000 alhos por canteiro, no decorrer de 100 metros. Com essas dimensões de canteiro, consegue-se aproximadamente 55 canteiros de plantio por hectare, totalizando 275 mil alhos plantados. As validações necessárias dentro do projeto foram realizadas com a utilização da norma ASME para dimensionamento de eixos, onde 2 critérios foram utilizados, o primeiro para o dimensionamento teórico e o segundo validando as simulações realizadas. Preocupando-se com as questões ambientais, levando em conta toda a vida do produto, tem-se que os materiais utilizados são aço, alumínio, polietileno de alta densidade e latão, que serão adquiridos nas formas de barras, perfis e chapas, e sofrerão um processo de conformação mecânica e soldagem, para assim seguir a montagem final do implemento. Na questão do transporte, poderá ser retirado pelo consumidor ou entregue por meio de empresas terceirizadas. Durante o uso, por se tratar de uma máquina que não possui geração de energia própria, toda a produção de gases poluentes será realizada pelo trator que o puxa. A vida útil dos elementos utilizados é considerada para a vida infinita, desde que utilizado e armazenado de maneira correta. O fim de uso ou de vida, consideramos que os materiais de sua confecção poderão ser reutilizados para a montagem de implementos de baixo custo, para auxílio aos que não podem pagar o valor total, e os materiais que forem considerados inapropriados para o uso serão encaminhados para a reciclagem. O futuro do projeto Agroatom possui várias possibilidades, entre elas sistema de irrigação, sistema de colheita, visando maior uso do implemento durante o ano, o uso em outras culturas, podendo ser adaptado para plantio e colheita, aumento no número de linhas de plantio por peças intercambiáveis e sistema de adubação. O implemento voltado para o pequeno produtor brasileiro de alho possui potencial para a utilização de cargas superiores, podendo carregar uma quantidade mais elevada de bulbilhos, o que garantirá um tempo de plantio menor devido ao menor tempo perdido do reabastecimento. É uma alternativa para os implementos importados de alto custo e que não oferecem as características requeridas pelo pequeno agricultor, fazendo-o optar pelo processo manual. A utilização de peças intercambiáveis pode aumentar o número de linhas de plantio, a capacidade de armazenamento e podendo fazê-lo operar na colheita das cabeças de alhos, abrangendo outras operações. Como analisado durante todo o tempo deste projeto, conclui-se que o nosso implemento auxilia na elevação da produção nacional de alho a um próximo nível de mecanização e rendimento de produção. O grande desafio na criação de um implemento como esse é a criação de um sistema que posicionasse o bulbilho de forma correta, sem a necessidade da operação humana nesse processo. E como apresentado, o nosso implemento cumpre com esse objetivo. Além disso, por se tratar de uma solução para os pequenos produtores, ele é viável financeiramente a este público.
Outro ponto é que o pequeno e médio produtor contam com um plantio manual que demanda muito mais tempo e mão de obra. Com o implemento, há um remanejamento no número de trabalhadores, o plantio é muito mais eficiente e há uma redução considerável no custo de mão de obra. Após meses de pesquisas, desenvolvimento e validações computacionais, foi possível chegar a um modelo que agregasse todos os benefícios desejados. Vale ressaltar a importância de todo o conhecimento técnico adquirido ao longo do curso. A partir dele, foi possível criar as soluções que foram adotadas para os problemas encontrados, proporcionando o crescimento e evolução dos integrantes do grupo em diversas situações, de sua concepção até sua execução final, ficando evidente a importância de ter os conceitos e fundamentos bem definidos. O grupo gostaria de agradecer o auxílio durante todo esse processo ao professor Carlos Rodrigues, nosso orientador, e ao professor Arnaldo das matérias de TCC1 e TCC2. Boa noite a todos e agradecemos a atenção.